Então, seguindo aqui a nossa explicação sobre os selects, né, as consultas em banco de dados, a gente chegou aqui num ponto de funções de agrupamento, tá? Funções de agrupamento no select, elas são 5 funções básicas: min e max, count, avg e sum, tá? Então, vou passar aqui, são funções padrão mesmo, né? E varia muito pouco, acho que quase nada, de acordo com os SGBDs, tá? Então, essas funções aqui vão funcionar para o MySQL, para o Oracle, para o SQL Server, do mesmo jeito que está aqui, tá? O que são as funções min e max? São funções que vão retornar o menor valor daquela coluna que está ali como parâmetro da função, ou o maior valor daquela coluna que está ali como o parâmetro da função. Então, seja aqui esse banco de dados aqui de demonstração de produtos, tá? É a nossa tabela de produtos lá dessa base de amostra aqui. Se a gente fizer select min price, então veja a coluna price, ela mostra um campo numérico, né? Qual que é o menor preço dentre esses produtos que estão aqui, né? Então vamos fazer o teste. Ó, ele retornou 2,5, certo? O menor preço de todos os produtos que estão cadastrados ali, né? Qual que é o maior preço? 263,50. Então, ele retorna aquele menor preço, no caso aqui, ou maior preço. E assim você pode passar a coluna que você quiser aqui dentro daquela tabela, ou daquele conjunto de tabelas que você tem, né? Funciona para campos não numéricos? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Qual que é o menor nome da tabela produtos? Olha, menor nome, não faço a menor ideia o que é isso aqui, né? Alice Mutton. O maior nome. Veja aqui de que forma que ele entendeu aquele min ou max de um campo que não é um campo numérico. Ele ordenou em ordem, entre aspas, aí, alfabética, né, daquele nome, daquela coisa, e retornou o menor, ou seja, o nome com o menor valor alfabético e o maior valor alfabético, né? Veja que o max ele retornou um nome que começa com Z e no min ele retornou um nome que começa com A, tá? Então, mas assim, essa min max aqui, ele é mais usado para campos numéricos, né? Campos de inteiro, float, double, esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui vocês viram que ele apelidou, né? Ele colocou um apelido para essa coluna que ele retornou aqui. Vou colocar sem o apelido para vocês verem que ele usa aqui como nome da coluna a função que ele fez com a coluna que ele retornou ali o valor, tá? É melhor você sempre renomear essa coisa de acordo com o critério ali que você está usando, com a função que você está usando, né? Sempre bom renomear. Bom, além das funções min e max, que são funções de agrupamento, né? Nós temos ainda o count, o avg e o sum, né, que fazem exatamente isso. Conta coisas, traz a média das coisas ou soma as coisas, né? Isso aqui também faz mais sentido ser usado para campos numéricos, né? Para colunas numéricas. Então, vamos ver como é que essa coisa aqui funciona. Seja aqui a tabela de produtos. Count. Conte quantos produtos temos cadastrados. Então, olha o que ele retorna. Ele retorna um número. Ou seja, nessa tabela fictícia aqui, ele tem 77 produtos cadastrados. Veja que é exatamente isso mesmo. Olha só, no nosso banquinho de dados aqui, ó, tá? Aqui ele está contando o Product ID,
mas você poderia colocar um asterisco aqui, que ele vai contar quantas tuplas, tá? Quantas tuplas você tem com aquele Product ID. Assim é mais bonito de se ver. Então, o count, ele conta alguma coisa, tá? O count é muito usado com a função que a gente vai ver agora, daqui a pouco, que é o group by, tá? AVG, ele retorna a média de alguma coluna, de algum campo ali. Então, vamos ver qual que é o preço médio desses produtos que tem cadastrado aqui no banco. Olha, preço médio, ele retorna, que ele faz uma média. O que ele faz? Ele soma todos os preços, né? Todos os valores da coluna price e divide pela quantidade que a gente acabou de ver, que são 77 tuplas que tem nessa tabela, né? Então, ele vai fazer essa conta implicitamente aqui. A gente não precisa fazer uma varredura, fazer um loop, né, em cada campo, somar cada um, dividir pela quantidade, nada disso. Ele já faz isso com essa função AVG, tá? Assim como a função média, que é uma função estatística, né? A gente tem outras funções estatísticas também disponíveis nos SGBDs, como desvio padrão, variância, né? Tem outras, mediana, tem outras funções estatísticas disponíveis também, né? Que são bastante comuns aí para usar, principalmente para análise de dados em bancos de dados, tá? Então aqui ele retorna, veja que ele retornou um campo que é um double, né? Existem outras formas de a gente formatar isso daqui. Deixa eu ver se eu me lembro qual que era aqui a informação. Round, por exemplo, eu quero formatar esse valor final aqui com duas casas decimais. Vou fazer um round 2 aqui, vamos ver o que ele retorna. Exatamente isso. Então, aqui, com isso daqui, ele retornou aquele número grandão, com muitas casas decimais, porque ele é um double, né? E agora eu quero formatar essa saída com apenas duas casas decimais. Então, eu vou colocar essa função round aqui, né? Circulando, que eu quero aqui com duas casas decimais. Então, tem muitas funções, é impossível a gente ver isso detalhadamente, tá? Então, vocês vão dando uma fuçada aí no W3, que ele vai mostrando essas funções todas aí para vocês, tá? Round, tem o floor, tem o tail, se não me engano, que é retornar o piso e o teto de um valor. Então, tem várias outras formas de formatar essa saída aqui, tá? Que é só para demonstrar mesmo. Bom, além do AVG, né, a gente tem a função sum, que faz a soma de um determinado valor, né? Então, aqui a gente tem order details. Vamos lá. Aqui ele somou aqui a quantidade, né? Quantidade de produtos. Vou fazer uma consulta de tudo aqui, né? Essa tabela order details. Então, o que significa essa tabela de detalhes de pedido? Por exemplo, o produto cujo código é 10.248, ele fez o pedido de 12 quantidades do produto cujo código é 11, 10 quantidades do produto cujo código é 42, 5 quantidades cujo produto é o 72 e assim por diante, tá? Então, ele pega o produto, né? Qual foi a quantidade daquele produto naquele pedido. É o detalhe do produto mesmo. E aí ele fez aqui uma soma, né? Ele usou aqui a função soma para fazer uma soma da quantidade desse produto, né? Das quantidades totais aqui desses order details. O que retornaria isso aqui para gente? Quantos produtos, independente de que categoria que for, né? Por exemplo, eu pedi 5 sabonetes, 2 pastas de dente e 7 canetas e 8 lápis de cor. Então, ele vai fazer uma soma dessas quantidades, independente das categorias, pasta de dente, sabonete,
né, caneta e lápis de cor, ele vai entender aquilo ali como se fossem produtos gerais, unidades mesmo, e vai somar aquilo ali, né, e trazer esse resultado aqui para nós, que foi esse resultado, ou seja, de todos os pedidos realizados, foram pedidos um total de 12.743 unidades de qualquer coisa, de qualquer tipo de produto que está ali, tá? Então, a soma faz isso. Bom, então, essas funções min, max, count, avg e sum, elas fazem mais sentido se elas vierem acompanhadas de uma outra cláusula da consulta, do select, que é o group by. Então, nós vamos vir aqui para baixo, ó, group by, tá? O que o group by faz? Exatamente o que o nome dele está dizendo. Ele agrupa por alguma coisa. Então, aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma consulta agrupada por algum critério. Então, seja aqui, por exemplo, a tabela de clientes, que é a customers, né? Vamos fazer essa consulta aqui, olha. Aqui ele já está usando o group by. Deixa eu tirar um pouquinho de coisa aqui. O group by, né? O que ele está retornando aqui? Veja que ele está contando quantos clientes, né? Quantos Customer ID, então, ou seja, quantos clientes, né? E está agrupando por país, né? Veja que aqui, eu vou tirar essa coisa aqui. Vou fazer um select asterisco aqui na tabela de clientes. Então, veja que a gente tem clientes distintos para o mesmo país. Por exemplo, o México tem 2 aqui, só nessa visão aqui que a gente tem. Espanha, França, ó, França tem 2 aqui, né? Eu quero agrupar, eu quero saber quantos clientes eu tenho por país, né? Então, vamos lá, ó. Country, vai ficar mais fácil assim. Country, ou seja, eu vou agrupar por país, group by country, e vou contar quantos clientes eu tenho em cada país. Então, veja, o agrupamento tem o nome da coluna onde eu quero agrupar. Eu quero saber por país, quantos clientes eu tenho por país. Então, aqui no Group By vai aparecer o nome da coluna, né? Aqui eu preciso retornar o nome o país que eu quero, né? Então, vamos ver o que vai resultar isso daqui, ó. Veja que aqui ele retornou o country, que está o country, né? O nome dos países distintos, já, não vejo que não tem distinct aqui, ele já agrupou, ou seja, ele contou, agrupado por país e retornou essa quantidade aqui. Então, vou colocar aqui as quantidade de clientes. Né? Olha só que bonitinho. Então, Argentina tem 3 clientes cadastrados que são da Argentina. Brasil tem 9 clientes cadastrados que são do Brasil, 3 do Canadá, 11 da França, né, 11 da Alemanha e assim por diante, tá? Eles estão agrupando por alguma coisa. Tranquilo até aí? Bom, a gente pode também agrupar por mais de uma coisa, né? Lembra que a nossa tabela de clientes, ela tem não somente a informação do país, mas tem também a informação da cidade daquele cliente. Então, eu vou agrupar por país e por cidade. E vou retornar aqui por país e por cidade. Vamos pegar o Brasil aqui, ó. O Brasil tem 9 clientes no Brasil todo, tá? Mas vamos ver separado por cidade. Então, o que vai aparecer aqui para nós? City. E olha só, vamos pegar o Brasil aqui, ó. Veja que agora ele já desmembrou aquela única tupla Brasil 9, ele passou para essas 4 tuplas aqui, olha.
Brasil, em Campinas, tem um. Brasil, em Resende, tem um. Brasil, Rio de Janeiro, tem 3. E em São Paulo, tem 4. Então, agora ele agrupou não somente por país, mas também por país e cidade ao mesmo tempo, certo? O que você coloca aqui no Group By, você coloca aqui na projeção que você for fazer, certo? Bom, e aqui, acompanhado do Group By, a gente tem uma das funções de agregação, né? Uma das funções de agrupamento que a gente viu. Vamos pegar aqui a tabela produtos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, olha. Eu vou fazer a média dos preços dos produtos por categoria. Veja aqui que a gente tem a categoria de um produto, que está o númerozinho aqui. Por enquanto, a gente não vai saber o nome da categoria, porque a gente tem que fazer uma junção com a tabela de categoria, que é o nosso próximo assunto, né? Nós vamos só pelo Category ID aqui mesmo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber qual a média dos preços dos produtos por categoria, tá? Então, veja que eu vou usar uma função de agregação, que é o AVG, e vou fazer um Group By, né? Vou agrupar por Group By Category ID. Então, eu preciso retornar esse Category ID. E eu quero fazer a média do Price. Então, olha, para cada categoria que ele encontrou, ele agrupou, somou e dividiu pela quantidade, né? E retornou aqui para nós a média dos preços por categoria. A categoria 1 tem uma média de preço de 37, né? A categoria 2, 23, categoria 3, 25 e assim por diante, tá? Então, esse tipo de consulta, ele dá-se uma possibilidade gigante para a gente gerar relatórios das mais diversas formas possíveis aí, tá? Muito bem. Além dessas funções de agrupamento, né, todas as outras cláusulas que a gente já viu, elas são viáveis aqui também, elas estão valendo aqui. Por exemplo, eu quero filtrar, nesse caso dessa consulta aqui, todas as médias de preço das categorias, onde as categorias estão entre 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, veja que antes de fazer esse filtro do where ali, eu tinha todas as categorias possíveis, né? Agora eu só quero filtrar por aquelas 4 primeiras ali. Poderia ter outras, sei lá, 1, 3, 4 e 5, né? Dentre essas categorias aqui, ok? Bom, só que agora eu quero fazer um filtro diferente. Eu quero fazer o seguinte, veja que qual que foi o meu resultado. Eu tenho o número da categoria e a média daquela categoria, tá? Então, essa aqui é a média de preço da categoria 1, a média de preço da categoria 2, a média de preço e assim por diante. Eu quero retornar com esse aqui é um filtro do from, né? O where era um filtro da origem dos dados, né? Pensa assim, olha, o where é a cláusula que me permite filtrar a minha origem de dados, a minha fonte de dados, o meu from, né? Dos produtos, eu quero somente aquelas categorias 1, 3, 4 e 5, tá? Mas nesse meu resultado aqui, que eu estou usando agrupamento, eu quero somente mostrar os resultados cuja média de preço é acima de 22, tá? Então, como fazer? Eu não vou colocar isso aqui no where. End, a média é acima de 22. Eu não posso colocar isso daqui, olha. E a média de preço é acima de 22. Isso aqui vai dar erro. Pelo menos deveria dar erro. Olha, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar esse erro? Porque onde está o agrupamento?
tá logo em seguida desse comando, olha. Olha, faça a projeção, né? A projeção é a última coisa que ele vai fazer. A origem é essa. Faça esse filtro na origem. Mas na hora que ele chegar nesse AVG Price aqui no filtro da origem, ele ainda não agrupou, porque o Group By tá logo em seguida. Então tem que haver uma forma de eu fazer um filtro do agrupamento, né? Então eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero usar essa função de agrupamento aqui, mas filtrando. Para isso existe a cláusula having. Então, o que é o having? Tendo essa condição, né? Então vamos lá. Vamos projetar a categoria ID e a média de preço da tabela produto, onde a categoria está nesse conjunto aqui, agrupado pela categoria, tendo a média de preço, ou seja, tendo aquele agrupamento que foi feito maior do que 22. Agora sim, ele retornou daquele filtro que a gente já tinha, somente aqueles valores cujo agrupamento, cuja função de agrupamento final foi com essa condição aqui maior que 22. Tá? Então, eu costumo dizer assim pro pessoal: o where é o filtro do from e o having é o filtro do group by. No having, você vai colocar funções de agrupamento também, tá? Então, o where é o filtro do from, assim como o having é o filtro do group by. No having, a gente coloca funções de agrupamento, geralmente daquele agrupamento que a gente acabou de aplicar com a cláusula group by, tá? Então, assim, se você for pensar, o passo a passo passo a passo da execução lá no SGBD para executar essa função aqui, ela é meio que assim, ela pega do from, faz o filtro no from, puxa isso para algum lugar, para a memória dele lá. Agrupa, filtra o resultado do agrupamento e depois ele projeta, tá? Então ele faz isso daqui tudo nessa ordem, nessa sequência, e no final de tudo ele projeta, tá? Vamos supor que aqui também um erro muito comum. O meu group by eu estou agrupando por categoria ID. Ah, mas eu quero retornar o nome do produto. Também vai dar erro, tá? Porque isso aqui vai dar erro, né? O que ele vai fazer? Essa tupla aqui não é verdadeira. Isso aqui não é um resultado verdadeiro. Aqui ele retornou, tem SGBDs que nem deixa ele retornar isso daqui. Por quê? Porque será que é só o produto Chess que é da categoria ID 1? Não é. Tem vários produtos que pertencem à categoria ID 1. Tem vários produtos que pertencem à categoria ID 3, à categoria ID 4. Ele retornou o primeiro que ele viu na frente lá, ele retornou aqui no Product Name, tá? Então, tanto a projeção quanto o Group By, eles têm que andar juntos, né? Não faz sentido aqui nesse caso a gente agrupar pelo Product Name e projetar o Product Name, porque senão aí ele vai retornar, a média aqui não vai fazer sentido, né? Porque ele vai retornar o próprio valor daquele produto cujo Product Name é aquele ali, né? Porque o Product Name é único aqui no banco, tá? A gente fazendo aqui parece muito fácil, né? Mas tem que treinar, tá? Então eu passei lá para vocês esses links do Min e Max aqui, do Count, né? AVG e Sum, do Group By e do Having, e fiz essa rápida explicação aqui, que eu vou passar aí para vocês o vídeo, né? Dessa explicação. Mas eu preciso que vocês treinem isso aqui nesse banco de dados de demonstração aqui, tá? E anotem as dúvidas que tiverem, as coisas que vocês não entenderam, tá?